Então vamos fazer a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois dessa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio vaso ou corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Deixa aberto aí no capítulo 4, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez estamos diante de Ti, do Deus Trino, Todo-Poderoso, Excelso, Glorioso, um Deus que é 3 vezes santo, intensamente santo, absurdamente santo. Essa é a causa e a razão da nossa santidade, a sua santidade. Senhor, ampara essa igreja, ampara essa mensagem com sua graça, essa ação miraculosa, invisível, sobre-humana, poderosa, irresistível, soberana, em nossas mentes, corações, em almas, fazendo com que esse culto, essa mensagem, não seja só uma palestra, contendo dados e informações, mas demonstração de poder, salvador, transformador, constrangedor, para que assim seu reino avance, tu receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção no que nós vamos tratar aqui essa noite. Eu, no último sábado, falei um pouco sobre a doutrina da santificação. E eu acho um tema muito oportuno. Falar sobre santificação, santidade. É para tratarmos de um ponto importantíssimo na natureza da igreja, do cristão. A sua pureza moral, a sua separação do mundo, a sua distinção deste mundo. E esse é um dos aspectos fundamentais da nossa fé e uma das marcas distintivas do povo de Deus, da igreja, a santidade, a sua pureza. Por que tratar disso? É impressionante como esse tema esquecido se dá ênfase na doutrina da justificação, da eleição, nas doutrinas da graça. Todas elas são atraentes, são vivas e atuantes nos púlpitos. Há farto material literário sobre esses temas. Entretanto, essa doutrina central, santificação, não tem recebido a mesma atenção. Será que é porque as lideranças mundanas são incomodadas com essa doutrina? Será que falar de santificação atrapalha os prazeres dessa cristandade moderna, mundana, sofisticada?
Será que ela corta o barato e é um balde de água fria em líderes, pastores, teólogos, sensuais, libertinos, liberais, mundanos? Nós temos alguns estágios da salvação. A justificação é aquilo que aconteceu conosco no passado. Nós já vivenciamos ela no momento que viemos à fé. A glorificação é aquilo que está no futuro, que nós alcançaremos depois da morte ou da volta de Jesus, com a vida eterna. E o que fica entre a justificação e a glorificação é o estado atual e presente, a santificação. Ela está posta entre o passado, justificação, e entre o futuro, glorificação. Ela é o que nós estamos vivendo agora, nesse exato presente. Portanto, ela mereceria uma atenção muito mais especial do que tem recebido, pois é o processo que vivemos no presente, no exato presente momento. A santificação, a pureza da igreja. Talvez, se você estudou um pouquinho sobre a história da igreja, você deve ter falado de um homem que se chamava William Wilberforce. Ele é um homem que nasceu no século 17 e morreu no final do século 17, morreu no início do século 18. Ele era um parlamentar inglês cristão, que lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra durante muitos anos. E ele, como cristão devoto, ele estava determinado a pelejar ou pleitear nesse parlamento inglês que a escravatura fosse abolida. E anos tentando, lutando contra isso. Ele ficou mais ou menos 40 anos batalhando contra isso. E 3 dias antes da sua morte, finalmente, esse decreto ele é sancionado e ocorre a abolição da escravatura na Inglaterra. E você pode pensar que um homem desse viveu a vida toda para livrar os escravos, para trazer liberdade aos escravos, e essa foi sua grande ambição. Porque ele fez isso durante 40 anos. Mas essa não foi a grande ambição dele. Recentemente, alguns escritos dele, alguns diários que estavam ocultos, foram reeditados e foram publicados novamente. E nesses diários, William Wilberforce mostra qual era a sua grande ambição. Aos 19 anos, 20 anos, ele escreve também as suas resoluções. Era comum os homens dessa época escreverem sobre isso. Jonathan Edwards escreve as suas 70 resoluções. E uma das maiores resoluções de William Wilberforce era viver uma vida santa. Ele dizia que a sua grande ambição era ser um homem santo. E que nesse alvo ele era praticamente obcecado por isso. Viver uma vida santa. E ele lutou para isso dos 20 anos quando escreveu, até 70 e poucos, no ano da sua morte. Foram 50 anos com uma única e grande obsessão: ser santo, ser puro, ser separado desse mundo. E nós precisamos dar uma atenção devida nisso. Nessa pandemia, ela trouxe muitos desafios para a igreja e muitas preocupações. Entretanto, muitos temas tomaram a atenção da igreja, como política, economia, saúde, livramento, e as pessoas começaram a pensar apenas no bem-estar momentâneo e temporal. Entretanto, e a santidade? E a pureza da igreja? Onde ela ficou nesses 2 anos e meio de pandemia? Eu, como pastor e responsável por conduzir esse rebanho, tenho outras preocupações além dessas de esfera física.
que são importantes. É importante cuidar do corpo. É importante o seu voto consciente, seu direito de cidadania. Você deve fazer isso e cumprir o seu papel. Mas eu quero preocupar com algo que tem reflexos na eternidade. Esse mundo vai passar. Estava olhando o meu braço esses dias novamente, eu vi umas manchas, uns defeitos que eu nunca tive. E eu olhei, eu estou envelhecendo. Essas manchas, essas rugas, são sinais da velhice. Eu estou indo para o meu 46º ano de vida. Logo, logo eu tenho 50. E quando eu menos imaginar, eu vou ter 60. E talvez eu vou precisar de uma bengala para andar, para subir uma escada. Tudo passa muito rápido. E eu quero me preocupar com algo que tem valor além dessa vida. Nossa eternidade. E por isso, eu quero tratar de algo específico com relação à santidade. A santidade no tocante aos pecados sexuais. Não existe nenhum outro tema ou nenhum outro fator que assedia tantos cristãos como os pecados sexuais. E os pecados sexuais, por causa de pandemia, quarentena, home office, fica em casa, eles aumentaram exponencialmente. E de todos os pecados que nós somos assediados, todo mundo peca, todo mundo é assediado do pecado. Entretanto, o cristão é mais assediado que o homem comum. E desses pecados que o assediam, nenhum outro suplanta, suprime, nenhum outro se destaca tanto quanto os pecados de conotação sexual, os pecados de imoralidade. Parece que é uma praga na vida do cristão, na mente, no coração, nos olhos, no corpo do cristão. E aí vai um alerta para vocês, porque os pecados sexuais, eles são os grandes responsáveis pelo divórcio. A maioria dos divórcios ocorrem por causa de pecados sexuais. Os pecados sexuais são responsáveis por adultérios. O adultério, ele é fruto do pecado sexual, do desvio da sexualidade. Ele é responsável pela fornicação, o pecado entre os solteiros. Na década de 60, nós tivemos a chamada revolução sexual, que contribuiu demais para a perversão sexual de hoje. Se você lembrar, mais ou menos em meados ali 60 e 70, com aquele festival de rock Woodstock, ali começou a revolução sexual com o movimento hippie, o advento do preservativo, não se havia ainda camisinha, preservativo, o advento do contraceptivo, e o pensamento do sexo livre, ou seja, o sexo sem o compromisso do casamento. E depois disso, houve um aumento desenfreado de material pornográfico sendo distribuído, vendido. E então, dessas décadas para cá, a sexualidade foi muito pervertida. E com a pandemia, o aumento da pornografia aumentou exponencialmente, como eu disse. E o número de acessos a sites pornô aumentou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Além de cursos online, que foi uma novidade da pandemia, aulas e o trabalho home office, os brasileiros ocuparam o seu tempo nessa pandemia, muito do seu tempo, em sites pornô. A prova disso é que os canais estão registrando um aumento significativo de números de pessoas e de acessos e de assinaturas feitas nesses sites. O número de visitas, por exemplo, no Sex Hot, que é um canal
de TV a cabo pornográfico aumentou 31% no ano passado. Se comparado ao outro ano, o aumento foi muito grande. O número de usuários também subiu 25% nesse período. E os donos desses canais e sites escreveram: queremos colaborar com a permanência das pessoas em casa, oferecendo mais opções de entretenimento e conteúdo de qualidade, explica a diretora-geral do grupo Playboy Brasil. A produtora de vídeos Brasileirinha, que isso aqui é uma coisa pornográfica, chegou a duplicar o número de assinaturas por dia e disse: nossa média sempre foi 300 assinaturas por dia, mas desde esse período de pandemia estamos chegando a 600, afirmou o CEO da produtora ao G1. E só para te situar, por que tratar disso? As pessoas lidam com o pecado de conotação sexual de uma maneira meio leve, ou meio superficial. Mas o pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia o inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Ou seja, aquele que faz essas coisas acha que vai ficar inocente? É um poder destruidor. A Bíblia diz que está fora de si quem faz isso. Só aquele que quer o seu próprio mal é que se envolve em pecados de conotação sexual. Ela é a causa do juízo de Deus sobre vidas, destruição de lares, é a causa de gente se desviar da fé, causa de depressão. Ela é a causa de pessoas comprometerem os seus trabalhos. Não há precedentes para o estrago que essa praga faz. E nesse capítulo de Paulo aos Tessalonicenses, é uma epístola pastoral, é uma carta de um pastor para a sua igreja, e ele sempre traz recomendações, conselhos. Capítulo 4 ele destina a falar da pureza dos cristãos de Tessalônica. E nós vamos desenrolar aqui entre santidade e pureza sexual para você aprender isso. Inclusive mulheres. Quando se fala de pecados sexuais, pornografia e até masturbação, o número de mulheres, que era bem pequeno em outras décadas, quase que se iguala ao número de homens. Então isso é uma praga que tem atacado, ou que tem alcançado até as nossas mulheres. Portanto, preste atenção, que a palavra de Deus tem o poder não só de revelar a doença, mas trazer também a cura. Homens e mulheres que estão aqui sentados ou que estão me assistindo, que estão sob a servidão dos pecados sexuais, estão doentes, estão fadados ao fracasso, estão enfermos e alguns em fase terminal, respirando por aparelhos. E a menos que o Senhor os alcance, e o Espírito Santo trabalhe, e a palavra de Deus os confronte, dê-lhes força para se erguerem, o fim é ruína e perdição. Por mais que você aprendeu a conviver, você se estabeleceu uma relação de amizade, e fez desse pecado algo de estimação, cedo ou tarde a conta virá. Cedo ou tarde você pagará por isso. Porque isso é deixar o uso natural do corpo, da mente, da psique. E tudo que você, quanto se deixa o uso natural, traz consequências. Primeiro, Paulo começa a sua nova sessão exortando
exortando eles ao progresso na santificação. Preste atenção. Ele inicia a sessão exortando-os a progredirem, avançarem na santificação. Veja o verso 1. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Agora vem a exortação: continuais progredindo cada vez mais. Qual que é a ideia aqui? Paulo está primeiro os elogia. Olha, vocês aprenderam de nós como se santificarem, como agradarem a Deus, como viver uma vida reta, digna, separada, santa. Vocês aprenderam. E vocês estão fazendo isso. Vocês fizeram isso. Isso é louvável. Isso é muito bom. Mas não para aí. A ideia aqui é a santificação posicional. Olha, quando vocês vieram das trevas para a luz, do mundo para Cristo, houve uma purificação inicial, uma santificação posicional. Ou seja, a posição de vocês diante de Deus mudou, vocês receberam a purificação inicial. Entretanto, ela não se limita só ao posicional, só essa porção, só esse momento. Vocês devem progredir, avançar na sua santificação, sua purificação, na sua separação, na sua conformidade com Cristo. Quando vocês estavam sendo evangelizados, vocês estavam no ventre. Quando vocês se converteram, vocês vieram à luz. Quando vem a luz, vem como? Como um bebê. Mas depois que o bebê nasce, passa 10 anos, ele continua bebê? Passa 1 e continua bebê? Passa 2. O que acontece quando a mãe dá à luz a um menino? Ele começa a crescer e se desenvolver. Paulo está dizendo, não permaneçam bebês. Desenvolvam-se, cresçam, amadureçam a sua santificação. Porque presta atenção nisso, santidade é um estado, santificação um processo. Santidade, todos nós temos e somos todos salvos. Eu sou santo, somos santos, é o nosso estado. Santificação posicional, santidade. Santificação é um progresso, é um processo. Então, quanto à santidade, a posição, vocês estão muito bem. Agora, quanto à santificação, progridam. É um processo de desenvolvimento que não para. Filipenses capítulo 2 dá essa ideia. Paulo vai dizer assim, ó, desenvolvei a vossa salvação. O que é isso? Já está salvo. É desenvolver, é trabalhar para ser salvo? Não. Uma vez estando salvo, desenvolvam ela, cresçam, se aperfeiçoem, se dilatem. O que é isso? Santificação. Então, igreja, preste atenção nesse tema. A Bíblia está farta, se chacoalhar ela, está cheinho do Antigo ao Novo Testamento de santidade, santificação, santidade, santificação. É um tema muito pontual, é muito importante, é central nas Escrituras. Então o que Paulo está dizendo para o Edgar? O que Paulo está dizendo para o Júnior? O que Paulo está dizendo para o Bruno? Desenvolvam a santidade de vocês. Dilatem, cresçam, avancem. Vocês não podem ficar só nessa porção de moralidade, de obediência, de mortificação, de separação. Tem que haver um progresso. 1 Pedro 2,11 diz, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, ou seja, vocês não são daqui, que sois, vos absterdes das paixões carnais
que fazem guerra contra a alma. Eu exorto vocês a se absterem, eu exorto vocês a lutarem, eu exorto vocês a trabalharem contra as paixões que fazem guerra contra a alma. Ou seja, Paulo está dizendo, eu exorto vocês que lutem pela santidade. Romanos 12:1, Paulo é os mesmos termos. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. Essa palavra quer dizer, eu vos imploro que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Eu imploro a vocês, mortifiquem a carne. Separem-se desse mundo, eu imploro. 1 Pedro 14:16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja só, é um chamado, é um convite ao progresso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. 2 Coríntios 6:14-16, você conhece? Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Aí Paulo vai listar. No final ele diz assim, no final ele vai dizer assim, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. É um chamado. Está havendo progresso na sua vida? Como que um crente pode contentar com o estado dele, meu irmão? Nós somos chamados para o exercício da piedade. Nós somos chamados, e todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A vida cristã é progressiva. É um crescimento progressivo. E isso não podemos contentar, não podemos tropeçar nos mesmos pecados do primeiro ano de conversão. Temos que batalhar pela santidade, progresso. E segundo, então Paulo exorta eles ao progresso na santificação. Segundo, Paulo diz que eles não são ignorantes quanto a isso. Veja o verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Que isso? Paulo está dizendo aqui, vocês já sabem o que devem fazer. Isso não é novidade para vocês. Essas instruções aqui, a palavra instrução é um termo militar. Paulo está dizendo, elas não são novas, são ordens dadas previamente por mim. Crentes calvarianos, me ouçam. O que Paulo está dizendo aqui é que todo crente tem consciência que a santidade é uma obrigação. Todo crente, quando está pondo a mão na lama do pecado, sabe muito bem que é pecado. Paulo está dizendo, não venham me fazer de sonso. Você sabe que assistir essa coisa imunda está errado, e insiste em assistir. Você sabe que para abrir a boca para falar essas porcarias é errado, mas insiste em falar. Você sabe que não pode ficar flertando com essa mulher, que não é sua esposa, mas continua flertando. Você sabe que não pode abrir esses sites imundos, continua abrindo. Você não está lá, ai, eu não sabia. Você não sabia? Eu não sabia que eu não podia paquerar outra mulher sendo casado. Não sabia não? Deve estar rasgando dinheiro também, né? Paulo está dizendo, não,
Vocês sabem. Vocês sabem. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo vai fazer isso com os Gálatas. Gálatas 3, 1, 3. Ó Gálatas insensatos! Quem vos vacinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora terminando na carne? Vocês aprenderam, vocês foram instruídos a forma correta de crer e a forma correta de viver, porque o legalismo aqui dos judaizantes não estava pervertendo só a justificação, mas também a santificação. Aí Paulo vai falar, Paulo vai pegar uma vara, seus Gálatas, seus insensatos. Alguém pode levantar a mão e falar, eu não sabia que passar cheque sem fundo era errado, eu não sabia. Essa é a questão, irmãos. A questão é, não existe ninguém que não sabia. Sabe por quê? Se você não conhecer essa lei, você tem uma outra lei, a lei da consciência. E a consciência é a primeira a dizer para você, está errado. John MacArthur, falando sobre isso, ele fala que a consciência funciona como um copiloto. Você é o piloto, que quando sai da rota, o copiloto vai, está errado, volta para a rota. E ele ilustra isso, uma viagem que aconteceu, semelhante que eu contei há 2 domingos atrás, que um copiloto alertou ele da rota, o piloto que a rota estava errada, e ele disse assim, shut up, gringo, cala a boca, gringo. Ele não deu ouvido ao copiloto, bateu o avião. Muitas vezes a nossa consciência diz para nós, está errado, não assine, não olhe, não vá lá, não faça. E o que nós falamos para a consciência? Shut up, gringo. Cala a boca, consciência. Ou vai falar também que a sua consciência não fala. A minha, eu não tenho consciência. Você tem consciência. Terceiro, agora Paulo mostra que a santificação é a vontade de Deus. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aqui santificação, o termo é separar, separado. Deus nos justifica através da morte do seu Filho. Deus nos salva da condenação, ok? Entretanto, Deus não nos salva só da culpa do pecado, justificação, mas também nos salva do poder do pecado, separação. Então Ele nos separou para sermos o seu povo quando nos salvou, e agora Ele deseja, essa é a sua vontade, que sejamos puros. Você vai entender isso aqui quando eu aplicar o texto de Efésios que faz eco com esse aqui. Escute, Efésios capítulo 1, vou falar devagar para os meninos tentar colocar na tela, verso 3 a 5 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, doutrina da eleição, nele antes da fundação do mundo. Eu não estou interpretando, tá? Só estou lendo. Antes da fundação do mundo, para, cláusula de propósito, para. Ele vai mostrar por que Ele nos elegeu. Para sermos santos e irrepreensíveis. O
que é isso? Os primeiros capítulos de Efésios vai tratar da nossa posição em Cristo. O que Cristo fez? Nos elegeu, nos predestinou, nos justificou, enviou seu Filho, morreu por nós, apagou nossos pecados. Isso no capítulo 1, 2 e 3. Quando chega o capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer assim, portanto, rogo-vos que vivais de maneira digna da vocação que fosse chamado. Santificação. Santificação. Rogo-vos é um apelo. Primeiro, portanto. Portanto é o quê? Uma conjunção adversativa. Que vai o quê? Em razão de... Portanto, em razão de tudo que foi feito por vocês, Cristo ter morrido, colocado vocês nos lugares celestiais, ter redimido, justificados, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação que fosse chamada. A palavra andar ali não dá ideia de... fala de conduzir, condução, viver, o meu cotidiano. E a palavra digno dá ideia de equivalência, equilíbrio. Então o texto tem que ser lido assim. Paulo, quando diz rogo-vos, ele dá uma ordem para viver uma vida equivalente ou em perfeita harmonia com a nossa posição em Cristo. Capítulo 1, 2 e 3 mostra tudo o que Cristo fez por nós. Aí Paulo vai dizer, essa aqui é uma descrição perfeita da santidade. Rogo-vos que vocês vivam então uma vida equivalente ao que Cristo fez. Santidade. Então quando fala assim, pois esta é a vontade de Deus, Paulo está dando uma ordem para sermos santos. Esta é uma ordem para viver uma vida equivalente à posição que temos em Cristo. Vivam de acordo com a nova vida que vocês receberam, da sua união com Cristo. Uma ordem. Quantos estão entendendo, diz amém. Viver uma vida consistente com a nossa união com Cristo. Essa é uma definição de santificação. E tudo que envolve a união. Você está entendendo? Cristo, irmão, nos resgatou da maldição da lei. Nos absolveu da culpa do pecado. Nos declarou legalmente justos no seu tribunal. E nos uniu com o seu Filho. Como é que dá para viver do mesmo jeito? Não dá para viver. Agora, presta atenção. Paulo especifica em qual área ele deseja a pureza dos crentes de Tessalônica. Você está entendendo? Eu vou só voltar a esse tópico, presta atenção. Eu chego em casa às 11h45 da noite, minha mulher e meus filhos estão dormindo. Eu vou sentar na sala que eu estou sem sono. Eu vou ligar a TV. Esses canais de adultos. Eu chego lá e ligo a TV e estou passando por esses canais. Eu sento, vejo o que está passando daqueles canais e coloco no canal de adulto e assisto. O que Paulo está dizendo é assim, você chegar em casa, ligar a TV e se colocar para ficar horas vendo isso, não condiz com o que Cristo fez por você. Não condiz com a nova vida que você recebeu. Não é compatível com o novo homem que você é. Portanto, levante seu traseiro daí e desligue essa porcaria.
curto e grosso. Quando chega um representante na tua loja e vem te propor uma mercadoria roubada, fraudada, imunda, um rolo, sei lá, e você assina, e recebe, e faz rolo, e rolo, e rolo, e rolo, o Senhor está dizendo assim para você que está lá assinando e recebendo contrabando. Deixe de fazer isso, porque esse tipo de conduta não condiz com a nova vida que você recebeu. Não condiz com que tudo que Cristo fez por você. É isso. Isso. Tem jeito de ser mais claro? Tem jeito de ser, ou não é isso que a Bíblia está falando? É isso que a Bíblia está falando. Esta é a vontade de Deus. Esta é uma ordem. Viva uma vida equivalente à posição que você tem hoje. Você não é crente, isso é uma posição. E como que eu vivo? O que quer dizer viver a vida equivalente? Santidade. Lá na sala de aula, sentada, 3, 4 aulas, matemática, ciência, geografia, como é que você se porta? Lá no seu trabalho com seus funcionários, lá na vizinhança, com a sua família. O que ele está dizendo? Viva de forma compatível, equivalente ao que foi feito por você na cruz. Santidade. Quando eu aceito me sentar 2 horas na frente de material pornográfico, quando eu aceito mercadoria, rolo, papel, sujeira, quando eu aceito flertar com a mulher do outro, que é o oposto de santificação, eu estou vivendo uma vida abaixo daquela que Cristo conquistou, daquela que eu digo professar, daquilo que Ele realizou. Aí tem 2 coisas, 2 agravantes. Primeiro, ou é desobediência, um cristão rebelde, desobediente, indolente, que precisa da vara da correção, ir para os trilhos, ou é um falso cristão, ou ele nunca foi cristão, por isso ele consome e ele tem esses hábitos livre e regularmente. Por mais que você pegue um taco de beisebol, ou uma M16, uma R15, e o obrigue a viver assim, ele não vai conseguir. É a mesma coisa que você pegar um pedaço de pau e falar para o leão: leão, come couve. Ai, leão, come alface. É impossível, a natureza, cada partícula do leão, cada nervo do leão que é carne, ele é carnívoro, ele não é herbívoro. Então é impossível você fazer um leão gostar de couve-flor. Para o leão gostar de flor, ele tem que se tornar um boi, um animal herbívoro. Assim também, não adianta esmurrar o pecador, fazer ele ser honesto. Ele é pecador. É só quando a natureza dele se transformar, ele vai deixar de comer carne, pecado, para comer ervas, santidade. Ou seja, de um animal carnívoro, ele vai se transformar num herbívoro. Capite? Amém? Agora Paulo especifica em qual área ele deseja a pureza dos Tessalonicenses. Verso 3 ainda. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Paulo especifica qual área ele deseja a pureza, a área sexual. Quando ele fala assim, quero que vos abstenhais, deixais, não praticais. Prostituição, a palavra prostituição no grego é porneia. O que é porneia? Vem do pornô, pornográfico, compreende toda
todo tipo de pecados sexuais. Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: afastem-se de toda prática sexual ilegítima, ilícita. Porneia compreende fornicação, sexo entre solteiros. Abstenham-se disso. Porneia quer dizer adultério. É o relacionamento extraconjugal, sexo com pessoas casadas, que não são o seu cônjuge. O marido com a mulher, outra mulher que não é sua esposa. A mulher com outro homem que não é o seu esposo. Porneia quer dizer sexo com pessoas do mesmo sexo. Por mais que se defenda, por mais que tenham leis, por mais que congressos, por mais que queiram validar, ou que queiram legitimar o casamento de pessoas do mesmo sexo, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, Deus os fez. Deus, a Escritura não legitima o casamento de pessoas do mesmo sexo, e Deus considera a prática sexual de homem com homem, mulher com mulher, pecado. Quarto, a masturbação, o sexo solitário, que ele é, claro, executado por meio da pornografia, da cobiça. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? A vontade de Deus para você é que você seja puro. Não pode ser tão difícil assim. Em qual área especificamente? Na área sexual. Como? Se você falar que isso aqui é complexo, se abstendo, evitando. Se abstenha, foge, risca da sua agenda. É difícil fazer isso. Pega o seu computador, formata ele, cancela esses canais de TV a cabo, manda essa empregada sensual embora. Essa é a ideia. Compra um celular que é Nokia, que só liga e recebe, mais nada. É isso que ele está falando. Gente, escuta aqui, missionário, que não é o RR. Olha isso aqui, Maurício, você que está aí, estou vendo aí, ó. Vai ter que ralar muito para ganhar meu voto, viu, meu filho? A Bíblia fala: quando vê o inimigo, enfrenta. Quando vem o diabo, a Bíblia vai resistir o diabo. A Bíblia fala: luta, combate, briga, cai para dentro. Quando é pecado sexual, sabe o que a Bíblia fala? Foge. Fugir dos desejos da sua mocidade, Paulo diz. Foge da prostituição. Paulo está dizendo: sebo nas canelas, sai correndo, porque a gente não dá conta. Paulo está dizendo: não brinca com esse jogo de sedução, você vai cair. Não brinca com essa área que você não tem poder, corre dela. É isso que Paulo está dizendo. Porque a menina ali, eu estou controlando, tu vai cair com ela. Não, mas que ali a TV, corta isso aí que tu vai cair. Paulo diz: foge, sai correndo, não olha, fica longe. Quinto, agora Paulo ensina a importância de guardar o corpo, manter o corpo puro. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Olha que interessante aqui, ó. O 5 também. Cadê o 5? Verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Até aí.
Irmãos, presta atenção aqui. Essas epístolas foram escritas num contexto grego. O que o grego acreditava? Existia ali um dualismo que dizia que o corpo é mau, corpo não presta para nada, é só a alma e o espírito que é bom. Portanto, preserva o espírito, o que você faz com o corpo não tem problema nenhum. Por isso que era um banho de prostituição a Grécia Antiga. Para você ter uma ideia, tinha templos de Afrodite, que haviam 2.000 prostitutas cultuais, faziam sexo no meio do culto, em adoração aos deuses gregos. Aí Paulo tem que dizer assim, não é só o espírito que é importante, não. O corpo é muito importante. E eu vou falar disso mais para frente. Tanto é que Paulo diz assim, preservem o seu corpo, guardem o seu corpo. E aqui ele está dizendo o quê? Cada um saiba usar o seu corpo. Primeiro, não entregue o seu corpo para qualquer um. Sabe a única pessoa no planeta, a única que tem domínio sobre o seu corpo, se você for homem, sua esposa. Se você for mulher, seu marido. Mais ninguém, nem teus filhos, nem teus pais, nem ninguém. Guarda teu corpo. Solteiro, só para tua mulher, quando tu casar. Agora, ele não é mais de ninguém. Solteira, só para o teu marido, quando tu casar. Agora, ele não pertence. Preserva esse corpo. Casado, só para tua mulher e mais ninguém. Casada, só para o teu marido. Segundo, não use seu corpo para coisas imorais. Tudo bem, ninguém vai tocar em mim, eu não vou tocar em ninguém. É só virtual, pastor. Eu só vou pensar, eu só vou ver, eu só vou... Você está sujando o seu corpo. Davi disse, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O homem bom vê o mal e se esconde. Jó disse, fiz um compromisso com os meus olhos, de não colocá-los numa virgem. Terceiro, não permitir que ninguém toque nele. Quarto, não estimule o seu corpo sexualmente. Aqui para os adolescentes, não estimule o seu corpo sexualmente, sem que você possa satisfazê-lo legitimamente. É isso que é guardar o corpo. Porque se o solteiro, o jovem, o adolescente, estimula sexualmente o corpo, como é que ele vai satisfazer? Ele não é casado. Se ele estimular para satisfazer, ele tem que recorrer à pornografia, ou ao adultério, ou à fornicação, ou ao homossexualismo, ou sexo bestial com animais. Para você não incorrer nesse pecado, não o estimule, se você não pode supri-lo legitimamente. Pelo contrário, o que Paulo diz aqui, use o seu corpo de maneira honrosa e santa. Aí ele dá exemplo dos gentios, né? No verso 5, não como os gentios, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é isso? Não faça como os pagãos, que na busca pelo prazer, se entregam a qualquer forma de alívio sexual. Irmão, sabe as modalidades sexual que tem? Tem a modalidade hétero, tem a modalidade homo, tem o sexo bestial, homens que fazem sexo com animais. Tem a necrofilia, homens que fazem sexo com mortos, com cadáveres. Pedofilia, com crianças. Ele está dizendo, não façam como os gentios, no seu desejo, na sua tensão sexual, procuram todas as formas, legítimas ou ilegítimas, não importam. Nós não.
a tensão sexual só é satisfeita dentro do contexto do matrimônio. Toda forma de satisfação sexual fora do matrimônio é pecado de porneia. Forte, né? Mas é a palavra de Deus. Agora Paulo, olha como é que Paulo é. Paulo, ei, Paulão, velho. Depois de Jesus, esse aqui, ó. Você quer me achar no céu, ou vou estar com Jesus ou com Paulo. Fala assim, como é que você escreveu Romanos? Olha, estava com pressa aquele dia. Vai falar isso para mim. Agora o que Paulo fala? Não distorça a verdade em busca do prazer. Agora eu vou pegar uma tantada aqui. Não distorça a verdade em busca do prazer. Não seja um pedófilo, em outras palavras. Por que você usou? Porque como é que ele consegue conquistar a criança? Ele seduz, ele mente, ele engana até possuir a criança. Verso 6. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Até aí. O que é isso? Nesse assunto. Que nessa matéria. Paulo está dizendo assim, ó, que nesse assunto da área sexual, ninguém engane o outro na tentativa de tirar proveito sexual. Paulo está dizendo aqui primeiro, para casais de namorados, você está enganando ela, distorcendo os fatos com o fim de ter relações com ela. Você quer coagir usando de falácia, dizendo, nossa, ninguém vai aguentar tanto tempo, como é que faz? Não tem problema não, vamos fazer, depois Deus perdoa. E cai em pecado de fornicação. Paulo está dizendo, não faça isso. Para os casados, minha esposa está doente, está naqueles dias, teve um problema, então eu não posso aguentar, eu tive que achar outra fonte do alívio da tensão sexual. E muitas vezes a mulher pega, você pensa que ela não pega? Seu trouxa. Ela rastreia você, ela vê os seus históricos, ela sabe dos e-mails. E a desculpa já está naqueles dias, ou ficou doente, ou já está com o 8º, 9º mês de gravidez, então é muito desconfortável, então eu estou buscando outra fonte. Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ou, o texto também pode ser aplicado para aqueles que consomem pornografia antes da relação. Olha, então, eu preciso, para ter relação com a minha esposa, de um estímulo. Ué, mas ela só não te dá? Se você precisa de um estímulo pornográfico, ou seja, ver filme, revista, foto, antes de ter relação com a sua mulher, então não é com ela que você está querendo ter. Porque se ela, de carne e osso viva, não te estimula ao desejo sexual, ao consumir essas fontes, você está só colocando nela o que você queria ter na atriz pornô. Ou está fazendo dela a atriz. E Paulo está dizendo. Paulo está fazendo assim, ó. Isso cheira a carniça. Não faça isso. Sexo com a esposa pensando em outra, ou com o marido pensando em outro. Pornografia, adultério, desculpas. Presta atenção novamente. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Você está vendo onde que Paulo está indo? Você acha que Paulo é bocó? Você acha que Paulo é bobo? Paulo está indo no foro íntimo agora. Aqueles homens e mulheres que, não tocam em ninguém. Paulo está dizendo, não defrauda, não distorça, não coage, não fantasie. Cuidado com isso.
Não distorça a Bíblia para satisfazer seu desejo. É pecado e pronto. Por que manter a pureza? Olha só, escute aqui, olhe para mim. Venerável seja o matrimônio e o leito sem mácula. Venerável matrimônio. Primeiro, está colocando o matrimônio numa escala altíssima. O que é isso? O matrimônio é sagrado, ele é honroso, ele é o exemplo da união dos membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito, estão unidos. Qual que é o exemplo dessa união? Marido e mulher. Venerado seja o matrimônio. E o leito, a palavra leito ali não é a cama não, e o leito sem mácula. E a relação sexual, a palavra leito, ela é coito, e o coito sem mácula. O que quer dizer coito sem mácula? Maridos machos, o macho alfa, não leve o lixo da pornografia, das fantasias, das bestialidades, para o leito conjugal, para a relação. Você está manchando ele. Pastor, lá em casa o leito não é sem mácula, não, o leito é com mácula. Porque antes de eu ter relação com a minha esposa ou com o meu marido, tu não sabe o que é que eu consumo, o que é que... Nessa matéria... Porque se eu precisar de outro estímulo que não é minha mulher, eu preciso do virtual em detrimento do físico. Eu fiquei louco então. Como é que eu tenho mais prazer no invisível, no virtual, do que no físico? Olha só a distorsão, o pecado é irracional, diz os puritanos. Olha só como perverte. E depois eu posso fazer uma mensagem só sobre pornografia. A destrutibilidade da pornografia. É a coisa mais destrutiva. É pior que cocaína a pornografia. É um câncer, é um mal desgraçado a pornografia. Por fim, vocês me veem assim, mas eu não estou bravo não, viu? Eu estou bravo com o pecado. E com você também. Conosco, né? Por fim, Paulo dá razões para se manter puro. E por que não se envolver com a prática? O interessante do Senhor é que Ele só não nos dá uma doutrina, um mandamento, e nos pede. Ele explica por quê. Paulo então dá razões por que eu tenho que manter puro. Vamos ver a primeira razão no verso 6. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Primeira razão. Cristo é o vingador disso. O que isso quer dizer? Esse tipo de pecados ofendem a Cristo. Esse tipo de pecado ofende. Por que ofende? Olha só. Por que ofende? Porque somos membros do corpo dele. Isso aqui não é um ajuntamento de gente perdida. Quando você se converte, você se integra, se une em um corpo. Corpo do qual Cristo é cabeça. Então eu me uno no corpo de Cristo. Então, você faz parte do corpo de Cristo, eu do corpo de Cristo, nós fazemos parte de um corpo. Um corpo que Cristo está ligado. Ao ponto que em Coríntios 6, ele diz assim, quando um homem se deita com a meretriz, a prostituta, ele está se unindo com a prostituta, faz um com ela. Se ele é cristão, no ato dele se unir com a prostituta, por ele ser parte do corpo de Cristo, ele está fazendo o próprio Cristo se unir com a prostituta. Meu Deus do céu, se você é crente, é parte do corpo de Cristo e pratica os pecados de imoralidade, você faz com que Cristo seja participante dos pecados de imoralidade, porque você pertence ao mesmo corpo que ele pertence. Primeira razão para eu abolir isso. Segunda razão,
é que o Senhor é vingador, o texto diz. E nessa matéria ninguém vos engane, porque o Senhor é vingador. Esse tipo de pecado terá retribuição. A justiça retributiva de Cristo. Esses pecados são dignos do juízo. São merecedores de juízo. Cuidado com isso. Por isso que você vê Davi não adulterou? Adulterou? Mandou matar o cara, pegou a mulher, casou com ela. Finish, encerrado. 9 meses depois, Natan entra lá. Senhor, eu quero que tu julgue um caso. Pois não, profeta, tinha um homem com uma cordeirinha, ele era pobre, tinha um senhor que tinha um monte de cordeirinha, recebeu um visitante, e ele não quis matar nenhum dos seus rebanhos, mas pegou daquele moço pobre a sua única cordeirinha, matou e deu para ele. Davi, tomado de fúria, digno de morte é tal homem, e pelo que fez deve restituir 4 vezes o homem pela cordeirinha. Aí Natan dá um passo para frente e diz: tu é esse homem. Deus é vingador desse pecado. Você adulterou com Batseba e matou Urias. O pecado te achou. Demorou 9 meses, mas achou. Primeiro, esses pecados ofendem Cristo. Segundo, trarão juízo. Terceiro, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Terceira razão, Cristo morre na cruz não só para nos perdoar. Sabia, Caio? Mas também para nos fazer santo. Porque Deus não nos chamou, o termo aqui é, porque Deus não nos salvou para a impureza, e sim para a santificação. Cristo morreu na cruz para derrotar o pecado em nós, para perdoar e mortificar. Então veja só, a razão da morte de Jesus na cruz foi para nos redimir da culpa, justificação, e também do poder do pecado, ou seja, Ele nos salvou para sermos santos. Efésios 5, 25, 27 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou. Para quê? Por ela, para que a santificasse. Eu não entendo esse povo, esses novos reformados. É só doutrina, 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 e o estilo de vida mundano. Entendeu? Estou terminando. Quarta razão, porque eu devo ser santo e me livrar desses pecados. Isso não vem dos homens, vem de Deus. Verso 8. Dessarte quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus. Por que eu tenho que me manter puro? Porque é um mandamento de Deus. Porque é a vontade de Deus revelada para essa área. Porque a palavra de Deus assim ordena. De modo que se você rejeita essas ordens, vivendo uma vida imoral, você rejeita a Deus. Isso vem de Deus, não vem de homens. Só isso deveria ser suficiente. Quinta razão, e eu termino. Por que ele está dando essa ordem? Se abster de porneia e viver uma vida santa. Porque vocês têm recursos para cumprir isso. Vocês receberam poder. Verso 8, parte B. Dessarte quem rejeita essas coisas não rejeita homem, sim Deus, que também vos dá o seu Espírito. Olha como que Paulo termina, a maestria de Paulo. Ele termina, ele dá todas aquelas ordens e no final diz: vocês têm recursos. O que quer dizer? Deus também dá o Espírito. Romanos 8,13 diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis.
Não há força no homem, intrínseca nele, para ser santo. Não tem como enfrentar essa chuva, essa enxurrada de iniquidade que nos assedia todo dia. Não tem como enfrentar nossa própria natureza, que ela é inclinada, igual um viciado em crack. Cada nervo empurra ele, puxa ele para o pecado. Mas na conversão, Deus nos capacita, nos reveste do Espírito Santo. E o Espírito Santo dá poder. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, que é isso? Se pelo Espírito resistirdes o pecado, se pelo Espírito refreá-lo, vencê-lo, deixá-lo, o Espírito Santo concede graça para jogar essa imundície fora, para resistir às tentações. Gálatas 5,16 diz: digo porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esse texto de Gálatas nos dá um princípio para santificar. Digo porém, andai no Espírito. Novamente, o andai. Esse termo andai expressa o caminho da santificação. Então Paulo diz aqui, ande no Espírito. Agora andai é o caminho, a caminhada, estilo de vida. E no Espírito, o que significa? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo dá aqui, eu vou terminar aqui, presta atenção, já passei um pouquinho do tempo, você está cansado, eu sei. Mas pega essa aqui. Quando ele fala assim, andai no Espírito, ele está dizendo assim, enchei-vos do Espírito. O que quer dizer enchei-vos? Sejam controlados pelo Espírito Santo. Sejam tão dominados, tão cheios, de modo que Ele controlará as vossas vidas. E então vocês vencerão o pecado de conotação sexual, as inclinações da carne. Então vocês se santificarão. Por quê? Porque quem controla as vossas vidas é o Espírito Santo. Dicas para vencer o pecado de imoralidade sexual. Aí eu encerro. Primeiro, evitar o estímulo. O pecado vem da onde? Do pensamento. O pensamento vem da onde? Da visão. O que está mais perto do processamento mental? Imagem. Guarde os olhos. Segundo, use os meios da graça. Oração, leitura e meditação da palavra, os cultos públicos, a comunhão. Terceiro, recorra à forma legítima para o alívio sexual. Se é solteiro, case. Se é casado, contente-se com a sua mulher ou com o seu marido. Quarto, tenha uma vida de constante comunhão com Deus. Aí você vence. Irmão, não estou dizendo que é fácil. Para o senhor que está pregando deve ser tão fácil. Não, é fácil pregar. Praticar é outra conversa. Vamos ser uma igreja pura. Vamos cultivar mentes puras, leitos sem mácula, olhos puros, finanças, papéis puros. Como é que é a sua relação com o sexo oposto? Homens ou mulheres? Puros. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Fecha os olhos, vamos orar.